Está começando a sua dose de cultura. Está pronto para embarcar em uma jornada chocante pelos cantos mais perigosos e inexplorados do planeta? Desde desertos venenosos até picos de montanhas onde o ar é rarefeito, passando por ruas dominadas pelo crime. Hoje, vamos te levar a lugares que desafiam qualquer tipo de sobrevivência. Você está no canal Dose de Cultura. Vamos nessa? O Haiti ocupa constantemente as últimas posições nos rankings dos melhores países para se viver. Este é um dos países mais pobres e instáveis do mundo, constantemente atingido pela fome, desastres naturais e crises políticas. Mesmo na capital, Porto Príncipe, que conta com mais de 2 milhões de pessoas, as ruas são tomadas por lixo, construções precárias e feiras clandestinas. A situação humanitária, que já era difícil, se agravou ainda mais após o devastador terremoto de 2010. A pobreza extrema alimenta o crescimento do crime no Haiti, onde as gangues controlam regiões inteiras e até influenciam a política. Todos os anos, organizações internacionais registram milhares de crimes graves, deixando a população vivendo no terror imposto pelos criminosos. A realidade do Haiti é um verdadeiro inferno para os habitantes. Pripyat, na Ucrânia, é uma cidade que se tornou lenda, conhecida por seu apelo pós-apocalíptico. Fundada em 1970 como uma cidade satélite da usina nuclear de Chernobyl, Pripyat foi evacuada após o terrível acidente de 1986. Hoje, décadas depois, a cidade ainda sofre com a precipitação radioativa e sua zona de exclusão permanece fechada. Embora turistas possam visitar, muitos lugares ainda apresentam altos níveis de radiação. As ruas estão tomadas pela vegetação e os prédios abandonados com símbolos da URSS continuam a se deteriorar lentamente. O futuro de Pripyat parece incerto, com cientistas estimando que, em 50 ou 60 anos, a região finalmente será segura para o retorno humano. O rio Citarum, na Indonésia, ostenta o título infame de ser o rio mais poluído do mundo. O cheiro nauseante de lixo em decomposição mistura-se com os resíduos químicos despejados pelas fábricas ao longo de suas margens. Com mais de 5 milhões de pessoas vivendo em sua bacia, a poluição é um problema grave. Com os níveis de chumbo ultrapassando em 1000 vezes os limites aceitáveis para a água potável, a fauna aquática sofre com a morte de 60% de seus peixes, e as doenças causadas pela água contaminada afetam milhares de moradores. Apesar de projetos de limpeza, a situação continua caótica, com muitas fábricas ainda despejando resíduos químicos diretamente no rio. Em um mundo onde a maioria dos povos já entrou em contato com a civilização, ainda existem tribos que vivem em completo isolamento, como o povo Sentineles. Esta tribo, que habita a ilha Sentinela do Norte, no Golfo de Bengala, mantém um comportamento hostil com qualquer pessoa que se aproxime de seu território. Eles atacam imediatamente qualquer barco ou helicóptero com flechas e se recusam a fazer contato. Estima-se que vivam em total isolamento há cerca de 30 mil anos, mantendo uma vida de caçadores-coletores, como se estivessem presos à Idade da Pedra. Pouco se sabe sobre a tribo, pois a selva e seu isolamento protegem os sentineles de qualquer vigilância. Em Yakutia, na Rússia, um dos lugares mais frios do planeta, as temperaturas podem cair para menos de 50 graus Celsius, desafiando até os mais resistentes. A região abrange mais de 3 milhões de quilômetros quadrados e é famosa por suas temperaturas extremas, com invernos que duram até 6 meses. O vilarejo de Oymyakon, um dos lugares mais gelados do hemisfério norte, registrou a incrível marca de menos 67,7 graus Celsius em 1933. A vida aqui é um verdadeiro desafio, onde até respirar exige cuidados, e os carros precisam ser mantidos funcionando para não congelar. Lahore, no Paquistão, é uma das maiores cidades da região, mas também enfrenta um grave problema de poluição do ar. A fumaça ácida proveniente da queima de resíduos agrícolas, a poluição de fábricas e a fumaça de motores a diesel deixam o ar carregado de impurezas, tornando a respiração difícil, especialmente em dias sem vento. A cidade luta contra a fumaça tóxica, que pode ser vista a olho nu, e o índice de qualidade do ar supera os limites de perigo estabelecidos, afetando severamente a saúde da população local. Imagine viver ao lado de um vulcão ativo, como o Monte Sinabung, na Indonésia, localizado na parte norte da ilha de Sumatra. Esse vulcão
estava inativo por mais de 400 anos, até que em 2010 entrou em erupção de forma inesperada. Desde então, a atividade vulcânica não cessou, forçando milhares de moradores a abandonar suas casas. As erupções continuam a afetar a vida na região, com lava, gases e cinzas atingindo áreas ao redor e criando um cenário de constante tensão. Uma viagem pelo Amazonas é uma verdadeira aventura, mas cheia de perigos. Com uma biodiversidade única, a floresta abriga criaturas mortais como cobras venenosas, anacondas gigantes e as temidas piranhas. No rio, os jacarés podem alcançar até 4,5 metros de comprimento, tornando qualquer expedição no território um risco. Mas é essa paisagem surreal e colorida que faz da Amazônia um dos lugares mais impressionantes do planeta. A Depressão de Danakil, localizada entre a Etiópia e a Eritreia, é uma das regiões mais inóspitas da Terra. A temperatura média nunca fica abaixo dos 34 graus Celsius e o ar tem cheiro ácido e de gás sulfídrico devido à atividade vulcânica. Os lagos aqui são tão salgados que matam qualquer pássaro que caia na água. Com uma paisagem surreal, é considerado um dos lugares mais perigosos e inexplorados do planeta. O Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, é um desafio monumental para qualquer alpinista. Com 8.848 metros de altura, o Everest não perdoa os despreparados. A Zona da Morte, localizada acima de 8.000 metros, é um lugar onde o ar é rarefeito e a temperatura extrema coloca qualquer um à prova. Com tempestades violentas e temperaturas que podem chegar a menos 60 graus Celsius, conquistar o Everest é um feito que poucos sobrevivem para contar. As favelas do Rio de Janeiro são locais lendários, mas carregam uma reputação muito negativa. São bairros de construções precárias e desorganizadas, onde a pobreza e o crime dominam, e a violência faz parte do cotidiano. Suas origens estão profundamente ligadas à história do Brasil, e o termo favela surgiu no final do século XIX, nomeando a área do Morro da Favela, onde as primeiras comunidades começaram a surgir. Inicialmente, esses espaços foram ocupados por ex-soldados, escravizados libertos e imigrantes pobres, vindos até mesmo da Europa. Já no século XX, o número de favelas cresceu drasticamente devido à urbanização acelerada e ao agravamento dos problemas sociais. Desemprego e tráfico de drogas, impulsionado pelo crime organizado, continuam a ser os grandes desafios. Estima-se que cerca de 1,5 milhão de pessoas vivam nessas áreas informais do Rio de Janeiro, que se estendem pelos morros da cidade. A falta de presença do Estado e a divisão do território entre facções tornam a região um local extremamente perigoso para turistas e moradores. A polícia só entra nas favelas em operações especiais, e a infraestrutura e as leis que regem essas comunidades continuam a ser um enigma para o resto da cidade, que segue buscando soluções para integração e desenvolvimento. Um dos maiores desastres que marcou a humanidade foi o acidente nuclear em Fukushima, Japão. No dia 11 de março de 2011, um terremoto devastador de magnitude 9 na escala Richter atingiu a costa japonesa, mas o verdadeiro pesadelo aconteceu após o tsunami que deixou a usina nuclear de Fukushima sem energia, comprometendo os sistemas de resfriamento e provocando a fusão dos reatores. Em poucos dias, 3 unidades explodiram e liberaram enormes quantidades de radiação, resultando em uma contaminação radioativa que afetou a região de maneira irreversível. Foram forçadas a evacuar cerca de 164 mil pessoas da província, e a criação de uma zona de exclusão no raio de 20 km ao redor da usina foi necessária. O processo de descontaminação começou imediatamente, mas os habitantes estão relutantes em retornar, mesmo com a promessa de áreas seguras. O impacto ambiental e psicológico desse desastre permanece, com locais antes habitados, agora desolados e sem vida. Nos Estados Unidos, a força dos tornados é um perigo constante. O país é o mais afetado por esses fenômenos naturais, com cerca de 1.000 tornados registrados anualmente. A chamada Alameda dos Tornados, região que inclui estados como Texas, Oklahoma e Kansas, é especialmente propensa a tempestades severas. O choque entre os ventos quentes e úmidos do Golfo do México e os ventos frios e secos do norte cria condições ideais para a formação de tornados. Entre os meses de abril e junho,
A região sofre com a intensificação desses fenômenos, e moradores e turistas são constantemente alertados. Apesar de todo o sistema de prevenção, como abrigos subterrâneos e sirenes de alerta, o poder destrutivo dos tornados é imenso. Em 2022, um tornado de categoria EF3 devastou a cidade de Andover, no Kansas, destruindo mais de 100 casas em minutos. Outro lugar de extrema hostilidade é o Vale da Morte, na Califórnia, um dos desertos mais quentes e áridos do planeta, com uma média anual de precipitação de apenas 10 milímetros. Esse local pode atingir temperaturas de até 56,7 graus Celsius, o que torna um dos pontos mais quentes do hemisfério ocidental. A depressão, situada a 86 metros abaixo do nível do mar, representa um risco constante para quem se aventura por ali. O nome Vale da Morte foi dado após a morte de um garimpeiro que sucumbiu ao calor implacável. Para quem visita, o conselho é claro: abastecer-se de água, dispositivos de comunicação e roupas para proteger-se do calor abrasante. A pirataria moderna é uma ameaça ainda real em algumas partes do mundo, especialmente no Golfo de Aden, onde ataques a navios se tornaram um problema crescente no início dos anos 2000. Esse estreito no Mar Arábico é uma das rotas mais importantes para o transporte de petróleo e foi, por muito tempo, alvo de piratas somalis que, armados, sequestravam embarcações e exigiam resgates milionários. Somente em 2012, após uma intervenção da ONU, foi possível interromper a onda de ataques com navios de guerra internacionais patrulhando as águas e enfrentando os piratas diretamente. A Ilha da Queimada Grande, no litoral do Brasil, é um outro local perigoso. Com uma área de apenas 43 hectares, é o lar de cerca de 4.000 cobras, incluindo a jararaca ilhoa, uma das espécies mais venenosas do planeta. Este paraíso tropical esconde um terrível segredo: suas cobras, de até 1 metro de comprimento, são altamente tóxicas e estão por todo lado, incluindo nas árvores e nas praias. A ilha é tão perigosa que o acesso é proibido e qualquer tentativa de chegar lá pode ser fatal. Existem também cidades fantasmas modernas, como a de Tiancheng, na China, que reproduz uma versão em miniatura de Paris. Embora muitas vezes associemos cidades fantasmas a lugares que outrora prosperaram, na China existem bairros e cidades inteiras construídas para milhares de pessoas, mas que acabaram vazias. A cidade de Ordos, por exemplo, foi planejada para 1 milhão de habitantes, mas após anos de construção descontrolada, apenas 30.000 pessoas se mudaram para lá. Esses locais desabitados e silenciosos, em meio à paisagem moderna, são verdadeiros labirintos de concreto e vidro, lembrando-nos de que até o mais grandioso projeto pode ser engolido pela falta de planejamento. Na Noruega, no estreito de Saltstraumen, fenômenos naturais raros e perigosos acontecem. A corrente de maré mais forte do mundo cria enormes redemoinhos que podem atingir 12 metros de diâmetro e 4 a 5 metros de profundidade. Com a água fluindo a 37 km por hora, essas correntes representam um risco real para quem tenta navegar por ali. As águas podem ser tão traiçoeiras que até para os turistas que visitam para ver os redemoinhos, o perigo é constante. E por fim, na ilha de Fraser, na Austrália, um dos ecossistemas mais hostis do planeta, repleta de 47 espécies de mamíferos, 354 de pássaros e 79 de répteis, incluindo 19 espécies de cobras venenosas. Essa ilha parece um paraíso à primeira vista, mas esconde muitos perigos. Os dingos, cães selvagens da ilha, são famosos por sua agressividade e podem representar um risco para os turistas. A ilha é um lugar de beleza brutal, onde a natureza selvagem reina e nos lembra de que, no final, a vida humana está sempre em risco diante do poder da natureza. Esses lugares, embora deslumbrantes, são também lembretes do quanto a humanidade é vulnerável diante da imensidão e da força incontrolável da natureza. Se você gostou desse mergulho pelos lugares mais extremos e fascinantes do mundo, não deixe de seguir o canal Dose de Cultura. Aqui você vai encontrar doses diárias de conhecimento, histórias e curiosidades sobre o nosso planeta. Então, já aproveita, dá aquele like, ativa o sininho para não perder nada e fique atento ao vídeo que vai aparecer na tela. Cada novo conteúdo é uma viagem única para a mente e para o coração. Não perca!